Olá, esse é o programa OAB na TV da 12ª subseção, que abrange as comarcas de Jardinópolis, Cravinhos, Serrana, São Simão, Santa Rosa de Viterbo e Ribeirão Preto. Esse programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Neste programa, iremos entrevistar o advogado trabalhista Dr. Fábio Carvalho e iremos abordar o tema terceirização nos contratos de trabalho. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, eu que agradeço. Fábio, o que é a terceirização de serviços? Terceirização é a contratação de serviços, né, através de uma empresa interposta por intermédio de um contrato, né, e alguns serviços que não são atividade fim da empresa é que podem ser terceirizados. O que é atividade fim, atividade meio? A atividade fim de uma empresa é aquela atividade para a qual ela foi constituída. Então, na análise do contrato social daquela empresa, a gente vai descobrir qual é a atividade fim dela, né? A atividade fim, tirando a atividade fim, todas as outras atividades que existem dentro da empresa são consideradas atividade meio, né? Então, se a empresa foi montada, foi constituída para fazer um determinado produto, seja ele a do agronegócio, seja ele um ar-condicionado, né? A atividade fim daquela empresa é a montagem e a fabricação daquele produto. E tudo aquilo em torno da empresa que não seja a fabricação daquele produto é considerado atividade meio, como limpeza, vigilância, segurança patrimonial, né? Então tudo isso é considerado atividade meio. Em que parte do contrato social da empresa que você consegue identificar a atividade fim? Muitas vezes, e isso é um ponto delicado, mas muitas vezes no CNAE, que é o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, tem essa especificação. E em outros campos também do contrato social existem No objeto social ele vem especificado? Vem especificado para que aquela empresa foi constituída. Então a gente tem que estudar com calma, analisar, e aí a gente vai descobrir qual é a atividade fim daquela empresa. A terceirização é sempre lícita? A terceirização é sempre lícita quando ela não é feita para essa atividade fim. Se for uma atividade secundária, podemos dizer assim, ela é lícita, né? Então você contrata uma empresa que vai te fornecer a mão de obra daquela atividade meio. Agora, se você terceirizar a sua atividade fim, ela vai ser considerada uma atividade ilícita, uma terceirização ilícita, e isso vai ter algumas consequências aí. Fábio, exemplificando, quais as contratações que podem ser feitas? Como terceirização lícita? Como terceirização. Como eu disse, tirando as atividades fim, né, a terceirização da atividade fim, qualquer outro tipo de terceirização dentro da empresa, como vigilância, segurança, limpeza, informática, até a prestação de serviço jurídico, tudo que não envolve aquele produto final para qual aquela empresa foi constituída, pode ser utilizada como terceirização e deve ser, porque isso gera para a empresa um custo menor e gera também ela poder se preocupar mais com o produto final dela, que é o objetivo para o qual ela foi constituída. Então, quais são os benefícios da terceirização? Como eu disse, o primeiro deles é o custo menor para a empresa, né? Quando você terceiriza, você diminui o seu custo trabalhista, seus encargos sociais, porque você não vai ter aquele trabalhador no seu quadro social, né, no quadro de funcionários, e também você vai conseguir trazer uma melhor mão de obra, porque você está contratando para a sua empresa uma outra empresa, né, uma terceirizada especialista, seja ela na limpeza, na informática, no jurídico, na vigilância, entre outros, né? E quais são os pontos negativos? O ponto negativo, existem alguns pontos negativos. O principal que eu vejo é a contratação dessa empresa prestadora de serviço. Por quê? Se a empresa tomadora do serviço contratar mal essa empresa, vai recair sobre ela todos os direitos trabalhistas, todo aquele passivo trabalhista que a empresa prestadora de serviço deixou de arcar. Então, a escolha desse terceiro é muito importante, né? Fora isso, a tomadora de serviço, ela não tem a rédea da negociação, né, da cobrança, ela não tem a subordinação do empregado. Então, isso também eu vejo como um ponto negativo. Por outro lado, ela vai saber que quem está trabalhando naquela atividade é um especialista e isso vai gerar frutos melhores aí para a empresa.
Então, quem tem que fiscalizar o recolhimento das verbas dos encargos é a tomadora da prestadora. A prestadora de serviço, no caso a terceirizada, ela é responsável por pagar os seus funcionários, né, salário e todos os outros encargos sociais, mas por cautela, a empresa tomadora de serviço, aquela que está se beneficiando do terceirizado, né, do prestador de serviço, ela deve sim mensalmente conferir se aquela empresa está pagando, se está recolhendo FGTS, se está pagando o salário em dia, o 13º, as férias, todos aqueles direitos que um trabalhador tem, né? Então, a tomadora de serviço, se não ficar atenta a isso, quando perceber, pode ser tarde demais, porque isso vai recair para ela. A responsabilidade vem para a tomadora em caso de não recolhimento de impostos, atraso do salário, todo e qualquer efeito que esteja sendo contra o funcionário, no final, a responsabilidade, ela também é responsável? Sim, mas existem diferenças de responsabilidade. Existe a responsabilidade subsidiária, né, e existe a responsabilidade solidária. No caso da empresa que terceirizou sua atividade fim, como a gente disse no começo, essa responsabilidade pode ser decretada pela Justiça do Trabalho como solidária, né? E se for uma terceirização lícita, onde há a terceirização de serviço de atividade meio, ela vai ser subsidiária. E aí, nesse ponto, acho legal a gente esclarecer também para os telespectadores o que é a responsabilidade subsidiária e o que é a solidária, como é que acontece, não. A solidária é uma responsabilidade que acontece quando existem dois responsáveis, né? O credor vai poder cobrar de qualquer um dos dois responsáveis, né? Seja ele o tomador, seja ele o prestador de serviço. Mas desde que haja essa terceirização da atividade fim. Se a terceirização for lícita, for uma terceirização, como a gente já exemplificou aqui, de vigilância, de limpeza, de um jurídico, né? Um escritório prestador de serviço na área de advocacia, e for uma atividade lícita, ela vai ser subsidiária. O credor vai cobrar primeiro daquele prestador de serviço, para depois, se não receber, cobrar do tomador de serviço. Quem pode determinar que houve fraude, que a contratação foi ilícita? A fraude, quem declara isso, quem determina, é a sentença judicial, é o juiz do trabalho, né? Mas para isso acontecer, a pessoa que se sentiu lesada, o trabalhador dessa empresa prestadora de serviço, tem que acionar o judiciário através de uma reclamação trabalhista e nessa reclamação trabalhista a gente vai discutir os pontos, vão ser feitas provas, né? Se houve ilicitude na terceirização ou não, né? Como é que foi feito isso? E é o juiz do trabalho que vai determinar que houve essa fraude ou não ao trabalhador, àquele contrato que foi feito entre as partes. O que determina a formação do vínculo empregatício quando da contratação de empresas terceirizadas? Basicamente, o que determina é a subordinação. Por quê? Quando uma empresa tomadora de serviço contrata uma prestadora de serviço para executar um tipo de serviço, o vínculo empregatício é existente apenas entre o tomador e o trabalhador, né? Então, a empresa terceirizada é que detém a relação de vínculo empregatício. O que determina isso é a subordinação. Por quê? O trabalhador contratado para fazer a limpeza ou a segurança patrimonial, ou seja qual for o serviço, ele é subordinado à empresa prestadora de serviço. E no dia a dia, mesmo que dentro de uma outra empresa, no caso o tomador, quem vai dar a ordem, quem vai determinar os horários é o chefe, né, é o seu supervisor, seu encarregado da empresa prestadora de serviço. Então, se o funcionário responder para a tomadora de serviço, se ele tiver uma subordinação direta, isso gera algum efeito? Isso é uma muito boa pergunta. Gera, porque a empresa tomadora de serviço não pode jamais dar ordens ou cobrar algum tipo de serviço direto do trabalhador, né? Essa cobrança, essa reclamação, essa insatisfação com algum ponto daquele serviço que está sendo prestado tem que ser ou com o dono da prestadora de serviço ou com o encarregado, um supervisor, alguém com quem ela mantém um contrato. Mas jamais ela pode fazer essa cobrança direto ao trabalhador, porque isso vai gerar uma responsabilidade solidária, né? E aí na justiça, se acontecer, como a gente já disse, o trabalhador vai poder cobrar ou da empresa tomadora ou da prestadora, e aí existem aquelas ações de regresso, no caso de responsabilidade solidária, né?
Então, o funcionário terceirizado, ele só deve subordinação à empresa que ele foi contratado, que no caso é a prestadora de serviço. A empresa que registrou, a empresa que paga ele em dia, a subordinação dele é com a empresa que o contratou. Fábio, então, como o serviço terceirizado ele tem uma responsabilidade direta do funcionário apenas com a prestadora, então há necessidade ou a obrigatoriedade de se manter um encarregado, um supervisor da prestadora dentro da tomadora para que os funcionários respondam só a essa pessoa? Na verdade, essa obrigatoriedade não existe. Até uma ressalva que eu deixei de falar anteriormente é o seguinte: como não existe uma previsão legal do que é a terceirização, não existe uma norma, né, sobre o que é a terceirização, essa é uma pergunta que é muito comum no dia a dia nos escritórios, né? Acho que as empresas têm essa dúvida. Não há necessidade de ter um supervisor ou encarregado dentro da tomadora de serviço. Normalmente, na prática, o que a gente vê, o que é? Os supervisores, os encarregados, eles passam uma vez por dia, às vezes duas, às vezes uma vez a cada 2 dias, ele passa na empresa para ver se está faltando, se naquele dia o posto de serviço está completo com o número que foi contratado de funcionários ou não. Agora, o encarregado ficar direto naquele posto, né, naquela empresa, não há essa obrigatoriedade. Esse contato muitas vezes é feito por telefone, a empresa liga para a prestadora e fala: hoje está faltando um número de funcionários, vocês combinaram 10 e hoje só estou com 9 aqui, então manda mais um. E aí o supervisor faz esse rodízio aí, né, e comparece na empresa. Mas ficar lá fixo, não há essa obrigatoriedade. Vamos a um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa OAB na TV. Esse programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Unicep. Vamos continuar a nossa conversa com o Dr. Fábio Carvalho. Uma curiosidade: como e por que surgiu a terceirização no mercado de trabalho brasileiro? A terceirização surgiu em meados dos anos 50, através das indústrias automobilísticas, né? As multinacionais vieram para o país e se preocupavam basicamente com a atividade fim, que é aquilo que a gente já conversou no início do programa, né? Eles tinham interesse e a preocupação em produzir a peça com mais qualidade, né? Focando mais na sua atividade fim. Então, foi assim que começou a terceirização, porque isso gerava uma redução de custo e uma qualidade infinitamente superior ao produto que eles estavam desenvolvendo. Então, porque nesse ponto ela só preocuparia com o que ela teria que finalizar. O meio ela já estaria contratando com o produto que ela estava fabricando, né, para aquilo que ela foi destinada, né? E as atividades meio que a gente já comentou aqui eram contratadas outras empresas para prestar aquele serviço. Você acredita que ao longo desse período todo houve uma evolução nessa terceirização? Com certeza, com certeza. Tanto as empresas prestadoras de serviço vieram evoluindo ao longo dos anos, né? Com mais qualidade, com concorrência, né? Porque até então poucas empresas faziam essa terceirização, essa prestação de serviço. Hoje em dia a gente vê inúmeras em cada segmento. Então, acho que a concorrência fez com que essas empresas se especializassem ainda mais para poder prestar um serviço de qualidade para aquele tomador de serviço. Então, não tenho dúvida com relação a essa evolução. E um outro ponto é a parte de fiscalização, né? Pelo lado da justiça, o judiciário, os órgãos fiscalizadores, né? Ministério do Trabalho e Emprego, que vem acompanhando de perto essas terceirizações para evitar as fraudes, né? Que a gente já comentou aqui. Acho que tudo isso fez com que evoluísse a terceirização, sim. Voltando às perguntas técnicas, quais são as medidas a serem adotadas para se evitar a responsabilidade subsidiária? Isso é um ponto bem complicado. A responsabilidade subsidiária, ela é determinada, existe uma súmula no TST, a súmula 331, que fala dessa responsabilidade. Então, toda vez que a empresa contrata um prestador de serviço, ela já está automaticamente tendo risco dessa responsabilidade subsidiária. Então, evitar 100% a gente não consegue,
mas a gente tem como ter uma certa precaução e tentar diminuir esse prejuízo, esse risco, né? Como? Que é a chamada culpa em vigilando e em eligendo, né? A empresa que contrata o serviço, a tomadora, ela tem que, na hora de escolher, verificar se realmente é uma empresa idônea, se financeiramente é uma empresa estável, né? Porque se ela contratar essa empresa e depois essa empresa tiver problema financeiro, deixar de pagar o seu trabalhador, isso vai recair na responsabilidade subsidiária, e aí na justiça não tem como escapar. Então, uma forma de minimizar os riscos para quem está contratando, para o tomador de serviço, seria a fiscalização que você já falou. Ele está pedindo, ele pode estar solicitando as guias de recolhimento, FGTS, INSS, o próprio pagamento, ele está fiscalizando isso se está em dia? Mensalmente. Porque ele minimizaria o impacto financeiro. E aí a gente entra até no ponto da retenção. Então, o primeiro passo, escolher bem quem você vai contratar. Se aquela empresa prestadora de serviço é uma empresa conceituada no mercado, né, se ela tem lastro, né, isso é importante, esse estudo do prestador, né, na hora da contratação é muito importante. E depois de contratado, né, essa fiscalização mensal, tanto através das guias de FGTS, como salário, 13º, esse acompanhamento mensal vai fazer com que a empresa não tenha um problema maior no futuro, não seja pega de surpresa, né, numa eventual ação trabalhista, porque se acontecer e não tiver esses pagamentos, ela vai ser a responsável subsidiária. E aí eu disse da retenção, se a empresa tomadora verificar ao longo dos meses que a prestadora de serviço está deixando de cumprir com suas obrigações trabalhistas contratuais entre o empregado e o prestador, ela pode sim, ao invés de repassar direto para a empresa prestadora, pedir essas guias e ela mesma recolher essas guias, né? Aquela mensalidade que ela tinha com o prestador, ela mesma já paga direto ao trabalhador. Isso é uma forma também de evitar um prejuízo maior lá na frente. Certo. Qual é o efeito? Porque a gente vê contratos da prestadora com a tomadora que diz que a tomadora não tem qualquer responsabilidade sobre os funcionários que ali estão, responsabilidade trabalhista, porque ela não é a empregadora. Isso tem algum efeito na Justiça do Trabalho? Na prática, isso pouco ajuda. A gente vê aí no dia a dia, né, no nosso dia a dia aí na Justiça, esses contratos, esse modelo de contrato padrão em que o prestador e o tomador fazem esses contratos e consta essa cláusula de que a responsabilidade do tomador é zero. Na verdade, por conta até dessa súmula que eu disse, a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, a responsabilidade subsidiária acontece existindo ou não essa cláusula, né? Então, na hora que a gente vai para a Justiça do Trabalho, o tomador de serviço vai responder, independente de existir ou não essa cláusula no contrato de prestação de serviço. Então, o funcionário pode ficar sossegado que, independente que tenha essa cláusula no contrato, se ele foi lesado pela prestadora, a tomadora responderá. Pro trabalhador, essa cláusula não vai prejudicar, não vai influenciar em nada. Quem tem que prestar muita atenção nesse contato, né, nessa negociação, é o tomador de serviço. Tem que escolher bem para evitar o problema futuro. Porque depois de feita a prestação de serviço, do trabalho ter acontecido, né, na Justiça do Trabalho vai recair sobre o tomador. Qual a responsabilidade da tomadora de serviço em relação ao empregado quando há inadimplência de responsabilidades sociais, trabalhistas pela prestadora de serviço? Então, é o que eu disse anteriormente. Se a prestadora de serviço deixar de arcar com qualquer obrigação contratual com os funcionários dela, seja salário, 13º, férias, FGTS, isso, depois de acionado na Justiça, vai recair totalmente contra o tomador de serviço, que pode, lá na frente, e aí através da esfera judicial, entrar com uma ação de regresso, usando esse contrato que ele tem contra a prestadora de serviço. Então seria o tomador de serviço arca com todas essas inadimplências na Justiça do Trabalho. O trabalhador recebe o que ele tinha direito e depois o tomador vai na Justiça Comum e aciona, né, que é a chamada ação de regresso, aciona o prestador de serviço através daquele contrato que eles fizeram entre as empresas para tentar receber. Mas na prática o que a gente vê é que a hora que chega na Justiça do Trabalho, muitas vezes o prestador de serviço não existe mais. Já encerrou a sua atividade ou não tem como marcar com aquelas despesas que ao longo do tempo ele fez, né? Então, por isso, volto a dizer, por isso é importante a fiscalização do tomador de serviço. Num primeiro momento de uma contratação, de uma terceirização lícita, que está tudo legal,
Na hora que o funcionário for entrar na Justiça do Trabalho, ele pode já no primeiro momento entrar contra a prestadora e a tomadora de serviço? Acho que o funcionário, né, e aí é um papel também do advogado, do reclamante, é sim entrar, mover ação contra as duas empresas. A empresa que o contratou e a empresa para a qual ele prestava serviço. Por quê? É o que eu disse, as prestadoras de serviço, muitas delas são feitas para burlar a legislação trabalhista e fraudar esse sistema. Então, de cautela e por precaução, o advogado reclamante deve sim acionar as duas empresas, né? Ainda que seja uma responsabilidade subsidiária. Ainda que seja subsidiária. Se uma empresa não pagar, a outra paga e depois ação de regresso. Agora, se nessa briga judicial, nesse litígio, for averiguado pelo juiz do trabalho, através das provas feitas em audiência, que houve uma fraude e que a responsabilidade é solidária e não subsidiária, aí o advogado e o credor, né, o reclamante, vão poder escolher de quem eles vão cobrar primeiro, se for decretada essa responsabilidade solidária. Certo. Se houver a gente falou em nulidade, ilicitude, pode haver um cancelamento desse contrato de trabalho, uma nulidade do contrato? Como fica a anotação na carteira de trabalho? É muito comum esses pedidos, esses pedidos são muito comuns na Justiça do Trabalho. Por quê? Quando a prestadora de serviço age de má fé, ela deixa de cumprir com várias obrigações contratuais, né? Inclusive, muitas vezes, com falta de anotação no contrato de trabalho, né? Que é uma outra precaução que o tomador tem que ter. Às vezes aquele prestador que está dentro da sua empresa nem registro na carteira tem, né? Então o advogado do reclamante, no caso, vai pedir sim a nulidade dessa relação contratual entre o prestador e o trabalhador e pedir direto a anotação no tomador. Existe. Não é muito comum assim essa relação, mas existe. E isso é feito só via Justiça do Trabalho? Só o juiz do trabalho que é competente para determinar isso. Quando o tomador vai contratar, o que ele contrata? A mão de obra ou o serviço? O tomador de serviço contrata o serviço, o próprio nome já diz. Por quê? Ele vai contratar uma empresa que vai prestar aquele serviço para ele, seja de limpeza, seja de informática, como a gente já disse aqui. Então ele está contratando uma empresa que vai prestar aquele serviço para ele, né? Ele não quer saber se naquele dia ou durante aquele mês de contratação de serviço vai ser o A, o B ou o C que vai prestar o serviço, né? A mão de obra. Ele não vai contratar a mão de obra, ele contrata o serviço. Então, um dia pode ser o João, outro dia o José, né? O importante pro tomador é que o serviço seja feito. E aí, volto naquele ponto. Isso é um benefício para a empresa tomadora. Por quê? Quem vai estar fazendo, quem vai estar prestando esse serviço dentro da sua empresa é uma pessoa especializada, né? Pessoa que é treinada para aquilo. Então, isso é um benefício, é uma coisa que acontece muito. E dentro da terceirização, tem a possibilidade de se contratar uma cooperativa? Sim, é possível terceirizar através de cooperativas de trabalho. O importante nesse ponto é a gente salientar que existem muitas cooperativas que são fraudulentas, que elas existem para fraudar e para burlar a legislação, prejudicando os trabalhadores. Então, na hora de contratar, se for uma cooperativa legalizada, uma cooperativa real, pode ser feita a terceirização. Do mesmo modo, e digo até mais, as cooperativas, elas reduzem ainda mais o custo para o tomador de serviço, elas são mais baratas. Por quê? Dentro da cooperativa não existe empregado. Diferente do prestador de serviço, da empresa prestador de serviço que contrata a mão de obra. Os cooperados são todos sócios da cooperativa, na cooperativa verdadeira, né? Porque existem muitas cooperativas intituladas, né, dessa forma, mas que de fato estão burlando os direitos trabalhistas daqueles trabalhadores, né? Então, pelo fato desses cooperados serem sócios e a cooperativa não visa lucro, então pelo fato de serem sócios, eles mesmos conseguem abaixar o custo dessa terceirização. Mas, infelizmente, na prática, aí no dia a dia, na Justiça do Trabalho, o que a gente vê na maioria das vezes, fraude. As cooperativas vêm para fraudar os direitos trabalhistas dos empregados. Porque uma cooperativa que tem o seu real objetivo, cumprindo a legislação, sendo correta, ela não gera encargo trabalhista, então, encargo social. Não é funcionário, ele não é registrado, então ela consegue baratear o custo para o tomador. Fábio, eu gostaria de agradecer a presença e os esclarecimentos. Eu que agradeço e estou sempre à disposição.
Esse foi o programa OAB na TV da 12ª Subseção, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Obrigado pela audiência e até a semana que vem.